Graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive e eu volto a cada semana a este canal de televisão debaixo de um mover do Espírito Santo e, claro, acima de tudo, por causa da vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão: trazer boas novas de grande alegria àqueles que, em especial e em particular, neste sábado, se encontram como um perdido no deserto, porque grande parte das pessoas da nossa nação não conhece o único, o soberano, aquele que é Rei de Reis e Senhor de Senhores, aquele que tem o controle em suas mãos da minha vida e da sua vida, aquele que rege as nações com vara de ferro, aquele que tem promessas, que tem o sim e tem o amém de Deus, aquele que se faz presente na hora da angústia, o Senhor, o Salvador, o Redentor, Jesus Cristo. Pela falta de conhecimento bíblico, pela falta de uma vida espiritual intensa e profunda, muitas pessoas estão verdadeiramente desorientadas. Olhe que eu, como pastor, convivo muito com os dramas da sociedade. E eu me apercebo que muitas pessoas estão como que perdidas no deserto, outras jogadas e debaixo de ondas violentas que as atiram para um lado para o outro, sem perspectiva de vida, sem poderem pensar no amanhã. Isto é a falta de Deus, é a falta de conhecimento de Jesus, é a falta de viver e ter uma experiência profunda e radical com Deus. Aconteceu na minha vida. Certamente Deus fará acontecer hoje em sua vida. A verdade. Você sabe que verdade para a nossa sociedade é alguma coisa relativa. Para uns, a verdade não é implicitamente a verdade para outros. Então, deixaram que esta questão da verdade se tornasse algo que poderia ser descartável ou simplesmente deixado de lado. Mas é através da verdade que começa a luz de Deus a brilhar na vida de uma pessoa. Eu gosto muito de viver porque eu conheço a verdade de Deus. No livro de João, no livro histórico de João, há uma passagem muito importante, que é o momento em que Pilatos começa a interrogar Jesus. E diz a palavra que tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porque sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino, não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Então eu quero compartilhar com você desta questão que estava, em síntese, preocupando o coração de Pilatos. Havia um interrogatório
havia depois uma sentença a ser dada, e quando Jesus disse, olha, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, porque eu vim para falar da verdade e revelar a verdade. Então Pilatos questiona, mas o que é a verdade? E eu sei que muita gente a esta hora está questionando isto. O que é a verdade? Porque a corrente espiritualista diz que tem a verdade. Os orientalistas dizem que tem a verdade. Os muçulmanos dizem que tem a verdade. Os judeus dizem que tem a verdade. As demais religiões do mundo, todas apregoam uma verdade. Então, a verdade não é uma opinião. A verdade não é um sentimento abstrato. A verdade não é absolutamente algo que se pode contrariar. A verdade é uma pessoa. Então Jesus disse, aquele que ouve a minha voz é porque é da verdade. E se nós formos um pouco ao livro de João, um pouco atrás, ele explica o que é a verdade. Ele disse, João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse, a verdade não é uma opinião, não é um pensamento abstrato, não é um sentimento humano, é a pessoa de Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, quando você conhece Jesus, você conhece a verdade. Quando você conhece a verdade e ela lhe é revelada, aí você conheceu Jesus, porque ele diz, eu sou a verdade. Um pouco mais adiante, no capítulo 17, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós estamos aqui diante de algo muito importante para ser assimilado da parte do Senhor para a sua vida, para a minha vida, porque no meio de tantas vozes, no meio de tantas questões levantadas, tantas perguntas, tantos momentos atrozes na vida das pessoas, tanta dor, tanto pavor, tanto medo, vem um profeta de Deus e diz, se você conhecer a verdade, e a verdade não é uma opinião, a verdade é Jesus, que está personificado na palavra, então quando você conhece a verdade, você é uma pessoa livre. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu preciso que você esteja atento a estas verdades, porque Jesus disse que aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então isso significa que a verdade não pode ser encontrada em muitos lugares, em muitos caminhos, em muitas opiniões, em muitos pensamentos. A verdade está na pessoa amada de Jesus. E se nós formos da verdade, diz a Bíblia Sagrada, então nós ouvimos a voz dele, a voz da verdade. E era esta voz que eu queria que você ouvisse, porque de más notícias já está cheio o nosso país, de um sistema que apavora, que aterroriza, com más notícias, já é o pão nosso de cada dia no Brasil. Nós precisamos agora de parar para pensar em que eu creio, em quem eu creio. Porque se você crê em Jesus, você creu na verdade. É porque você é da verdade, você ouve Jesus Cristo. Isso é muito importante, não é um jogo de palavras. É deste pensamento que depende a vida eterna. Quem conhece a verdade foi livre por Jesus Cristo, porque ele disse isso, se verdadeiramente o Filho vos libertar, você será uma pessoa livre, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se há algo de grande necessidade para a vida de cada um de nós, é estarmos estabelecidos sobre a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Pastor, então o que apregou as religiões não é a verdade? Pode ser para eles, mas não é a verdade universal. Pode ser que todas as religiões digam que têm a verdade, mas só é a verdade quem tem Jesus Cristo. Então significa, apóstolo, que
não conhecendo a verdade, eu posso estar debaixo de uma força de mentira, sinceramente lhe digo que é verdade. Porque o oposto à verdade é a mentira. Então, quem é o pai da mentira? É Satanás. Ele diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. Tudo o que ele professa é mentira, é engano, é questionável. E tudo que Jesus diz é verdade, é eterno. É a palavra que não volta vazia. São os desígnios de Deus. Então, quando eu conheço a verdade, eu vivo a verdade, eu não me deixo arrastar pela mentira. Eu era assinante de um jornal e cancelei a minha assinatura. E alguém da diretoria ligou para mim e disse: por que o senhor está cancelando? Eu disse: porque eu não posso suportar na minha alma ser o dia inteiro e todos os dias envenenado com palavras da mentira. Só a verdade liberta. Só a verdade dá consistência à vida. Só a verdade tira o homem das prisões emocionais. Só a verdade resgata a pessoa das trevas para a luz. Então, fora da verdade, a mentira. E a mentira vem da parte do inimigo. Mas quando se conhece a verdade, a pessoa é livre. Eu lhe digo isto porque durante muitos anos, 21 anos, eu fui católico apostólico romano. Eu tinha um tio que foi padre. Eu amava a religião, eu gostava, eu era coroinha de igreja, eu ajudava na missa, eu tinha minha confissão auricular de 15 em 15 dias, eu tomava hóstia todos os domingos, eu ajudava na cerimônia, no rito da missa. E eu cheguei aos 21 anos, sabendo quem era o Papa, sabendo quem era Maria, sabendo quem era Fátima, sabendo quem eram os ídolos, as imagens, os santos, e nunca conheci a verdade. Nunca. Por isso, eu era um escravo. Porque quem não conhece a verdade é um escravo da mentira. E a escravidão, você sabe, nós vivemos num país que outrora foi dominado por um espírito de escravidão, escravagista. O escravo não tem voz própria. O escravo não tem voz própria. Ele tem uma voz de um dono que diz, faça. Então, quando a pessoa não tem Jesus, ela é escrava do pecado. Ela vive num mercado de escravidão, no meio de uma geração perversa, disse Paulo, e corrupta. Então, quando a luz de Deus vem, quando a palavra de Deus é revelada, vem a verdade, e a verdade liberta. É como se você vivesse algemado, acorrentado, e chegasse alguém e quebrasse as algemas e arrancasse as correntes. E você dissesse, finalmente eu sou livre. Eu posso ser senhor da minha vida, eu posso caminhar, eu posso ir para onde quiser, ir e vir. Então, isto no mundo espiritual é tão tremendo que a vida de escravidão é uma vida de dor. É uma vida de sacrifício. É uma vida de mentira. É uma vida de opressão. Os agentes da perversidade, os agentes satânicos da perversidade, comandam a pessoa não tem domínio sobre si. Ela acorda um dia e diz, meu Deus, mas como eu cheguei a usar cocaína? Por que eu me meti num caminho do alcoolismo? Por que eu fui beber de uma outra fonte sexual que não da minha casa? Como eu tive uma atitude fingida, hipócrita? São muitas as situações de quem não conhece a verdade, porque ela é escrava. Tem alguém sendo o senhor da vida dela, tem alguém dominando com grande sofrimento. E eu sei que muita gente, a esta hora,
Diz, apóstolo, eu venho de uma tradição católica, venho de uma tradição espiritista, eu venho de caminhos orientalistas e toda a minha vida sempre foi de grande sofrimento. Eu tenho medo da vida, está dizendo uma senhora. Eu não sei o que será de uma amanhã, está dizendo este senhor. O que será do meu futuro, está dizendo este jovem. Por falta da verdade. Por falta da verdade. Então a verdade é libertadora. Ela quebra as algemas, ela quebra as correntes, não só físicas, mas emocionais e espirituais. Porque o filho, disse Jesus, fica na casa para sempre, mas o escravo não. O escravo não fica na casa. O escravo é dominado. Olha, quando Satanás domina a mente, o coração, as emoções de uma pessoa, ela é capaz de chegar ao fundo de um poço. Davi disse isso, a um tremedal de lama. Porque não conhece a verdade, está cego espiritual. Aliás, quem cega as pessoas é o príncipe deste mundo, que cega as pessoas para que elas não vejam a glória do Evangelho, para que elas não conheçam a verdade, para que elas não sejam livres, para que elas continuem sendo escravas. Aquela obstinação que Satanás tem para matar, roubar e destruir, primeiro começa com escravizar. Ele escraviza as pessoas. E a pessoa diz, exatamente, eu me meti neste caminho, eu tomei esta decisão equivocada, eu segui pensando que era um caminho de luz, mas ao cabo deu em caminho de morte. Então, hoje, a verdade chegou à sua vida. Hoje você compreendeu que a verdade não é um pensamento abstrato, não é uma opinião de uma pessoa. É Jesus Cristo. A verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que é o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, o Soberano, o Salvador, o Redentor, o Messias, o Libertador, a videira verdadeira, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que fez todas as coisas por meio dele e para ele. Aquele que começou a boa obra e que vai terminar, aquele que tem o querer e tem o realizar, aquele que em amor nos predestinou para uma tão grande salvação. Quem poderia fazer isto? Quem é que tem poder sobre todos os poderes desta terra? Sobre todos os principados, sobre todas as potestades, sobre todos os tronos, visíveis e invisíveis. Quem é que tem poder? Quem é o Todo-Poderoso? É o Jesus, a verdade. E esse era o que ocupava o pensamento de Pilatos. Quando ele ouviu Jesus dizer, quem é da verdade me ouve, eu vim para testemunhar a verdade, Pilatos tem uma reação intrigante, ele diz, mas o que é a verdade? E ele estava diante da verdade. Mas como ele era um filho da perdição, ele não reconheceu, porque Jesus disse, os da verdade me ouvem. Isto é maravilhoso. Quantas pessoas têm chegado ao nosso ministério escravizadas, atemorizadas, amedrontadas, limitadas, incapacitadas. E quando começam a ouvir a verdade, e quando a verdade lhe é revelada, é como arrancar escamas dos olhos, é como tirar véus do coração. Ela é livre. Ele é livre da lei, ele é livre do pecado, ele é livre da morte, ele é livre de Satanás, ele é livre do inferno. Ele finalmente pode dizer, eu existo, eu vivo, não me arrasto na vida, não empurro, desculpa a expressão acadêmica, a vida com a barriga. Agora eu caminho por um caminho seguro, tenho uma vida sobre uma rocha, eu estou inexpugnável, ninguém poderá me destruir, porque a verdade é libertadora. A verdade arranca a pessoa das trevas e a traz para a luz. Esta verdade chegou ao seu coração. Essa verdade está, neste momento, sendo manifestada em sua vida. Você é um homem, uma mulher, uma família, que não foi por um acaso que Deus nos colocou frente a frente. Isso era um desígnio verdadeiro de Deus. E Ele manda lhe dizer, que Ele fala não é um homem, Ele manda lhe dizer, eu é que sei que planos eu tenho a teu respeito. São planos de paz,
não de mal, para te dar o fim que desejas. Então, acabou a escuridão na sua vida. Acabou a escravidão na sua vida. Acabaram as dores existenciais, a necessidade da tarja preta, do remédio para dormir, do remédio para acordar, o antidepressivo, o anti-ansiolítico. Acabou, porque a verdade liberta, liberta do caos, da incapacidade, das limitações. Isto aconteceu na minha vida. Eu deixei de ser um religioso quando conheci a verdade para ser um cristão. E quando você me pergunta, quem é você? Quem é esse senhor que está aí diante desse canal de televisão? E eu vou lhe dizer que a minha verdadeira identidade não é a minha nacionalidade. Eu não sou desta terra. Eu sou lá do alto. Eu vim aqui no cumprimento, numa peregrinação, num cumprimento de um desígnio de Deus, que através da minha boca, no abrir da minha boca, a palavra do Evangelho seja revelado e muitos cheguem à verdade libertadora. Então, eu entendo que a verdade me libertou. Hoje eu sou livre. Hoje eu tenho paz. Não sou escravo de uma religião. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Então você diz, mas qual é a sua identidade? Eu sou um servo de Deus que tem uma missão, que conheceu a verdade, que foi liberto, que hoje tenho olhos espirituais iluminados, que eu compreendo a herança e a esperança dos santos. E enquanto aqui estiver nesta terra, eu me chamo Miguel Ângelo, mas a minha verdadeira identidade é Cristo em mim, a esperança da glória. Esta verdade te libertou. Tenha paz. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Amém? Graças a Deus. Que a resposta a Pilatos tenha sido a resposta à sua vida. Hoje é sábado, eu estou engrandecendo o Criador, exaltando o Senhor, aquele que se fez chefe sobre todos, aquele que é magnificente, aquele que é soberano, Jesus Cristo. E eu quero lhe fazer um desafio para que você venha para ver. Você sabe que quando Jesus ouviu isto, diz que muitos gregos diziam, nós queremos ver Jesus. E eu quero que você venha ver Jesus na igreja evangélica Cristo Vive. Amanhã temos 2 grandes cultos, 9 da manhã e 6 horas da tarde. A Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá 320, no bairro Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos para estacionamentos seguros, nós temos uma catedral gigante, climatizada, nós temos uma ambiência maravilhosa, uma família de Deus, e você precisa de estar no lugar onde a verdade é ministrada. Estamos terminando o nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer a Deus por tantas pessoas que estão dando suporte a esta programação. Ao povo da Igreja Cristo Vive, pessoas que vão ligar esta manhã dizendo, olha, eu fui libertado por esta palavra, acabou o jugo de escravidão na minha vida, quero participar desta programação, quero me envolver ajudando este santo homem de Deus a proclamar a verdade de forma tão simples, mansa e tranquila. Não espere de mim gritaria, não espere de mim outra atitude, senão esta forma verdadeira de ensinar a verdade libertadora. Quero deixar o meu carinho, o meu abraço, o meu reconhecimento público a Rodrigo e Fabiane Ambrosio. Eles são os diretores e os proprietários da rede Turbomil de mercados. Este casal de Deus que ama tanto Jesus Cristo, que depende tanto de Deus, fazem com que esta programação da Bandeirantes possa ser uma realidade. Eles dão suporte. E eu quero dizer-lhes, Rodrigo e Fabiana Ambrosio, do Turbomil em Vila Emília e Mesquita, que por causa da vossa fidelidade, fiel é o segredo. Vocês serão sempre supridos de tudo e verão a glória de Deus. Muito obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao povo da Igreja Cristo Vivo, obrigado ao Senhor Jesus Cristo. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos bom final de semana. Você conheceu a verdade, você é livre, acabou a escravidão, acabaram as algemas
acabaram as correntes. Vamos viver livres. Graça e paz.